Muito bem, chegamos à lição de número 12 com o título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Vamos fazer agora este resumo e sabemos que a Igreja de Jerusalém é a Igreja Mãe, é a Igreja Modelo e também nós temos agora que nos espelhar no seu caráter missionário, lembrando que todo cristão autêntico, toda pessoa que serve a Cristo autenticamente, ela é também um missionário. Muitas vezes, vou sair daqui do estado de São Paulo, ser missionário no Manaus, vou ser missionário em Manaus, vou ser missionário na Alemanha, você missionário na África, nós somos missionários onde nós estamos. O campo missionário é aonde nós estamos, principalmente o campo mais difícil missionário é o campo familiar, porque é onde todo mundo nos conhece, conhece os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e é ali que Deus quer usar a cada um de nós. O texto áureo está dizendo, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20, ou seja, eles estavam sendo, eles estavam esparramados por vários lugares através daquela perseguição e falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, e agora falando dele como seu Senhor. Verdade prática faz parte da missão da igreja, a evangelização de povos não alcançados. E a leitura bíblica em classe nossa se encontra em Atos capítulo 11, versículo 19 e 30. A nossa introdução, como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano, é uma pergunta, né? Conhecer esse fato é relevante porque pela primeira vez cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados. Eles eram vítimas da perseguição, ou seja, eles eram vítimas, mas eles não se colocaram como, vamos dizer assim, vitimistas, né? Não ficaram ali lamentando, não ficaram ali reclamando, mas foram fazer a obra. Quantas vezes nós ficamos como vitimistas, lamentando, reclamando e não saímos do lugar? Nós temos que usar estes cristãos ali do primeiro século, da primeira igreja, da igreja mãe, usar isso como exemplo e despertar a nossa fé também. Isso é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Primeira parte da nossa lição, uma igreja com consciência missionária, o evangelho para além da fronteira de Israel. No item 1 aqui, então, Lucas abre essa sessão do seu livro, dizendo assim, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, aqui em Atos capítulo 11, ele está deixando bem claro. Então, aquela dispersão que houve ali, observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4, ou seja, quando Estevão foi morto, naquele dia se levantou uma grande perseguição, os crentes começaram, né, a fugir de um lado para o outro, mas eles fugiram da perseguição, mas não fugiram de ser crentes, não fugiram às suas responsabilidades. Então, onde eles iam, eles levavam o evangelho. Por onde eles iam falando do santo evangelho, assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho até a cidade de Samaria. Então, olha como que o evangelho começou a crescer. Ele cresceu em meio à perseguição, ele cresceu em meio aos desafios. Quantos desafios você está enfrentando? Em meio a esses desafios, Deus pode levantar coisas maravilhosas sobre a sua vida também. No item 2, cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersos, após fugirem de uma perseguição feroz, não entenderam, eles não eles não esconderam a sua fé, eles não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, eles anunciavam a palavra. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. A missão de testemunhar de sua fé, aonde quer que estivessem. Então, eles haviam sido comissionados para isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, eles claramente, né, lembravam aqui, aonde está escrito lá, descrito aqui em Atos, no capítulo 1, e o versículo 8. Então, eles lembravam muito bem da promessa do Senhor Jesus Cristo, onde dizendo aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder, virtude é dínamos no grego, dínamos, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, de dínamos. Então, eles tinham essa promessa no seu coração. E agora, depois de receber essa promessa, veio agora essa grande perseguição e eles saem com ousadia, eles saem levando a palavra, eles não ficaram vitimizados, eles não ficaram cabisbaixos, não ficaram derrotados, ao contrário,
E eles saíram levando essa palavra. No item 3, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito, ou seja, muitos deles ainda não haviam sido consagrados a nenhum ministério. Nós vimos que Filipe sim era diácono, mas o restante aqui não eram diáconos, não eram presbíteros, não eram evangelistas, não eram apóstolos, mas ouviram a palavra dos apóstolos, ouviram a palavra, creram naquela palavra e se identificaram como genuínos cristãos e foram levar esta palavra. Lucas destaca que dentre estes cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita de uma das três cidades mais importantes, uma das três cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia. Então, uma das mais relevantes e importantes igrejas que está ali em Antioquia, ela foi então ela foi ali levada até ali por cristãos que simplesmente estavam fugindo da perseguição. Você pode observar aqui em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, né, que eles se reuniam ali para aprender a palavra, para falar da palavra. Então ele diz assim, ó, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Ninja, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então olha só, essa igreja estava ali jejuando, e a Bíblia também diz que ali eles foram pela primeira vez chamados cristãos, e provavelmente pode ter sido assim, de início, uma maneira das pessoas desfazerem deles. Quem é aquele povo? Eles são os cristãos, só falam de Cristo. Provavelmente pode ter sido até uma maneira de menosprezá-los, mas eles trouxeram isso para si. Ou seja, então nós somos cristãos porque seguimos o Cristo. E hoje, essa palavra cristão, ela tem caído também num descaso, num desuso. Todos dizem que são cristãos, mas lá nós chamam de cristãos porque só falavam de Cristo, andavam como Cristo, viviam como Cristo. Precisamos voltar a essas raízes. Então também ali, outra coisa interessante, diz assim, ó, a mão do Senhor era com eles. Então você vai observar que diz assim, ó, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então foi muitas pessoas naquela cidade, uma cidade, uma das mais importantes, né, daquela região, uma das mais importantes do mundo da época. E quanto que o evangelho ele cresceu? Por quê? Porque havia homens preocupados em falar da palavra, em estudar a palavra. Veja bem, Barnabé foi buscar Paulo. Para quê? Para que ele foi buscar Saulo lá em Tarso, né? Porque Saulo de Tarso significa que ele é da cidade de Tarso. Então Barnabé foi buscá-lo lá para que eles pudessem juntos fazer a obra. E foi um grande feito naquela cidade. Parte 2, uma cidade, uma igreja com visão transcultural. No item 1, cultura grega, helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos, ou seja, eles chegaram lá e falaram aos gregos. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante de acordo com os estudiosos. Por quê? Ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, ou seja, que adoravam vários deuses. Que quando você fala para o judeu já segue, já é já são monoteístas, né? Seguem apenas a um Deus, servem apenas a um Deus, não são politeístas. E esses gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles criam vários deuses. Então, quando você fala para o judeu, você vai dizer assim, ó, o Messias é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando você vai falar para o grego, aí você não tem mais como você falar do Messias. Por quê? Porque eles não têm a fé judaica, mas você vai falar de Jesus como sendo o Senhor com letra maiúscula. Olha que coisa interessante, maravilhosa, como que o Espírito Santo inspirou esses irmãos. Ou seja, não eram judeus que falavam grego, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, estavam eles agora fazendo e obedecendo o de Jesus, dizendo, ide por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê está condenado. No item 2, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptaram a mensagem ao contexto de onde eles estavam lhe caminhando. Lucas conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, ou seja, você vai falar para os judeus? Eu vou te contar de falar sobre o Messias. Não, mas estavam falando aos gregos. Então eles estavam pregando o evangelho do Senhor com letra maiúscula, daquele que é o dono de todas as coisas, criador de todas as coisas.
e estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa, dizia que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público, diferentemente dos judeus e samaritanos, que já esperavam um Messias. Os judeus não tinham essa mesma expectativa, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionavam os costumes judaicos, como a circuncisão, como a guarda do sábado. Viu só como que é interessante isso aqui? Viu como que é tão importante? Hoje nós estamos judaizando a fé. Hoje nós estamos voltando aos rudimentos. As pessoas estão hoje voltando aos rudimentos vamos dizer assim, da lei, aos rudimentos dos costumes judaicos. Quem é judeu, tudo bem, mas não somos judeus. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, viu? Se a sua igreja, ela está colocando muito em ênfase, né? Muito em ênfase os costumes judaicos, os simbolismos judaicos. Não, claro que a gente usa eles para estudo bíblico. É, eu uso ali uma arca para mostrar que qual que é a arca, como que era a arca da aliança, em estudo bíblico, mas fica uma arca dentro da igreja. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que tomar muito cuidado, viu, com esses costumes que estão se espalhando por aí. Então você vai ver que quando Estevão vai fazer o seu discurso, né? Estevão, quando ele faz o seu discurso, ele diz assim, ó, homens de dura serviço e circuncisos de coração. Quando ele fala um discurso desse, eles estão entendendo por quê? Porque a circuncisão era israelita, mas agora estão pregando aos não-judeus, porque isso fazia parte da cultura dos gentios, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Então, o Espírito Santo tocou neles para que fizesse dessa forma. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Deus. Então, olha, vamos citar aqui Atos 14:15, e dizendo, varões, por que fazem essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, olha só, das vaidades, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Essa era a mensagem anunciada por eles, aleluia. Agora, quando iam pregar aos judeus, tinham que mostrar, e dentro das profecias bíblicas, que Jesus era o Messias escolhido. E os judeus, né, também tem uma vantagem. O judeu, quando se convertia, o judeu, quando ele entendia Jesus, e como foi o caso ali de Filipe pregando no caminho que vai ali do caminho de Jerusalém para Gaza, quando aquele homem creu, ele já foi batizado. Por quê? Porque o judeu já está com a sua fé no Deus vivo, Criador dos céus e da terra, mas ainda esperava Jesus. Quando ele entende que o Messias, esperava o Messias, quando ele entende Jesus o Messias, está pronto para ser batizado também. Parte 3, uma igreja que forma discípulos no item 1, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram para lá Barnabé. Chegando ali Barnabé, olha o cuidado de Barnabé, a inteligência, né? Como que Barnabé deu lugar ao Espírito Santo fazer uma grande obra naquela cidade. Viu a igreja, então ele chegou ali numa igreja cheia da graça, ali uma igreja que estava ali em pleno crescimento. Diz assim, ó, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então a obra ele já estava de vento em popa, né? Uma coisa maravilhosa. Como um homem de bem cheio do Espírito Santo, Barnabé encorajou. Ele faz o quê? Ele vai encorajar a fé daqueles homens, porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Contudo, logo, você percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. Diz assim, ó, sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, precisa que ensinar. Nós estamos muitas vezes hoje, nós estamos pecando na área do ensinamento. Que Deus levante mais e mais homens compromissados. Sabe por quê? Porque a área do ensinamento, ela não é pomposa. A área do ensinamento, ela não tem glamour, e nós não estamos aqui nessa terra atrás de pompa, atrás de glamour, nós estamos aqui atrás de ensinar a palavra do Senhor. Lá no céu teremos uma recompensa. Então você veja bem, os ensinadores da palavra de Deus não são chamados para grandes congressos, são chamados ali grandes pregadores, mas aqueles que gostam de ensinar, que são doutores na palavra, esses muitas vezes o seu ministério é menosprezado na igreja, mas não pelo Espírito Santo, não pelo Senhor Jesus, amém? Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, então, olha só, então já foram chamados de irmãos, foram chamados de crentes, foram chamados de discípulos, foram chamados de santos, também passaram a ser identificados
tanto pelos de dentro da igreja, como pelos de fora da igreja, como aqueles que eram do caminho. Aqui é aquele povo. Aquele povo é o povo do caminho. Foram identificados também. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristãos tem sentido de pessoas de Cristo. No item 3, a identidade cristã. O que realmente define o cristão, o que realmente define o cristão não é apenas um nome, um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado ali em Antioquia como uma forma de zombaria, né? Não importa. Por quê? Porque realmente foi, vamos dizer assim, um apelido maravilhoso, como hoje são chamados de evangélicos, né? É um apelido também. Então, tendo sido usado como um termo de zombaria. A verdade é que eles, seguidores de Jesus Cristo, demonstraram um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros cristãos. Então, você vai ver que esse termo, mesmo que for usado como zombaria, depois os cristãos adotaram esse termo, que você vai observar aqui em Atos 26, 16, 28, dizendo assim, ó, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que não, aqui, aliás, é Atos 26 e 28. E também em Pedro, na citação aqui da redação está citado errado, tá bom? Mas Atos 26 e 28, e aqui ó, em Pedro, capítulo 4, versículo 16, eles adotaram esse termo, diz assim, ó, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, Pedro também tomou este nome. Então, esse nome foi adotado pelos cristãos da época, viu? Mesmo que tenha sido um termo pejorativo, mas eles adotaram esse termo, até hoje nós adotamos, tá? Cristãos são aqueles que amam a Cristo e que verdadeiramente querem segui-los. Conclusão, aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja após ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem uma grande obra. Então nós temos que observar isso aí. O que importa não é a metodologia do evangelismo, tá? Mas o Espírito Santo que nos induz. A minha igreja evangeliza assim, a minha igreja faz trabalho nas casas, a minha igreja faz um trabalho de estudo bíblico nas casas, que ela chama de célula, a outra faz um trabalho, né, de estudo bíblico nas casas, que ela chama de culto do lar. Essa metodologia, essa nomenclatura, não importa. O que importa é o agir do Espírito Santo sobre a vida de cada igreja, instruindo para que as almas cheguem até Cristo. Amém? Vamos para nossas perguntas. Qual era o foco dos cristãos que foram dispersos a anunciar o Senhor com letra maiúscula em todo o tempo, lugar e circunstâncias? Pergunta 2. Como era a cidade de Antioquia? Então era uma cidade muito grande, né? Cosmopolita, capital da Síria, uma das 3 maiores ali do Império Romano. Pergunta 3. Como os primeiros cristãos contextualizaram a mensagem do Evangelho para os gentios? Eles contextualizaram de uma maneira que o Espírito Santo lhes orientou, porque como que eles iriam falar de Moisés, falar do Messias, aquele povo ainda não tinha esse conhecimento, mas eles falam de Jesus com letra maiúscula como o Senhor. Pergunta 4, o que o episódio de Atos, capítulo 11, versículos 2, 23, 24 e 26 mostra? Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. Então a igreja precisa ter raiz, precisa ter conhecimento. Pergunta 5, qual é o sentido do termo cristão? Então, o termo cristão tem um sentido de pessoa de Cristo, se refere à identidade daqueles que seguem, creem e vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.